Olá, meu nome é Everton Alves Pedro, faço Engenharia da Computação. Nesse momento eu estou apresentando minha prova de redes D1. Ok? Vamos lá. Na prova de redes tem uma questão em que, na questão 1, essa primeira, ele diz que na semana passada, dia 23 de março de 2020, alguns clientes de operadores ficaram sem acesso à internet e com isso foi recomendado que fosse configurado o seu DNS. Bom, o porquê de terem que trocar o seu DNS? Foi por conta do DNS das operadoras ficarem inoperantes ou inacessíveis por N motivos. Um deles poderia ser o acesso de requisição, Então, uma solução paliativa seria trocar o seu DNS para um que estivesse operante. Um exemplo seria o do Google. Dito isso, vou explicar o que é DNS. DNS significa Domain Name Server, em português, servidor de nomes de domínios. A função dele é traduzir IPs, Internet Protocol, que são sequências numéricas de identificação de um domínio em seu servidor no caso. Um exemplo seria, cada pessoa tem um nome e um CPF, certo? Bom, com os sites não é diferente. Cada site tem um nome e um IP, que seria seu CPF. Dito isto, o DNS ele pega o nome do site e traduz ele para seu IP, que com este ele consegue te levar até o local correto. No caso do Google, o IP seria este, ok? Que ele é o IPv4. No entanto, se pesquisarmos o IP do Facebook, ele vai nos trazer o IPv6, que seria este aqui. Ele é o IPv6, um tanto quanto grande, não acha? Então, resumindo, podemos dizer que sem o DNS teríamos de buscar os sites por seus IPs. Já imaginou decorando todos os IPs dos sites que acessamos? Difícil, não? Endereçamento. Ao enviar e receber informações pela internet, os dados são divididos em pacotes. Cada pacote é identificado por um endereço de quem envia e de quem recebe. Nisso temos o endereço de IP, que identifica a localização de um computador na rede, da mesma forma que um endereço em uma rua identifica uma casa em uma cidade. Contudo, hoje temos duas formas de endereçamento IP, que é o IPv4 e o IPv6. O IPv4 ele possui 4,3 bilhões de endereços, contudo, a utilização do mesmo veio crescendo muito desde 1980, que chegou em um ponto que esgotou. O IPv4 ele tem 8 bits dentro de 4 bytes. O IPv6 ele é diferente. Ele é a versão mais atual, onde ele suporta mais possibilidades de endereços. Ou seja, de vez de ele suportar só 8 bits, ele suporta 16. Chegando em torno de 4,29 trilhões de endereços IPv6, tendo mais que o dobro do PV4. Okay. Camadas TCP/IP. Na camada TCP/IP são divididas em 4 camadas: a aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Na aplicação, é através dela que os aplicativos conseguem acessar a rede. Existem diversos protocolos nesta camada. Exemplo de algum deles são SMTP, POP, IMAP, HTTP e FTP. O HTTP ele é utilizado para a publicação de sites web na internet. O FTP utilizado para a publicação de arquivos na internet. Já o SMTP é utilizado para a comunicação entre os serviços de correio eletrônico na internet, ou seja, o envio de e-mails. Transporte. Transporte é responsável pela comunicação entre dois hosts. Existem dois protocolos nessa camada, que é o TCP e o UDP. O TCP é responsável por oferecer comunicação segura e confiável para aplicativos que transmitem grandes quantidades de dados de uma vez só, ou que exigem uma confirmação para os dados recebidos, estabelecendo uma sessão antes de liberar o pacote, que é o mais utilizado atualmente. Internet, responsável pelas funções de endereçamento, empacotamento e roteamento. São definidos 3 protocolos nessa camada. O IP, que é aquele que comentamos no início, ele é responsável pelo endereçamento e roteamento de pacotes entre hosts e redes. E tem o ARP e o ICMP. Como não é muito utilizado, a gente não fala muito sobre eles. Ok? Acesso de rede ou enlace. Ela é responsável por colocar e retirar quadros, ou seja, frames, pacotes, no meio físico. Certo? Vamos para encapsulamento.
para entender um pouquinho melhor. Encapsulamento. O encapsulamento empacota as informações do protocolo necessárias antes que trafeguem pela rede. Como podem ver no fundo, tem uma imagem explicando o que faz com as informações que ele recebe. Um exemplo, imagine um atendente de supermercado que ele coloca todos os seus produtos dentro da sacola e coloca dentro do carrinho de compras. Então, seria esse o encapsulamento. Ele pega todos os dados reunidos e coloca dentro de um pacote que ele é enviado para o cliente, certo? O roteador, ele suporta qualquer topologia e distribui a carga evitando pontos de congestionamento. Ok? Vamos para a segunda questão. Bom, nessa questão, ele pede para calcularmos o atraso de transmissão total. Para calcularmos o atraso, temos de converter os bytes por bits. No caso, eu multiplico por 8, conforme no slide. 70 bytes do cliente web vezes 8, que dá 560. Ok? Fazendo isso, vamos calcular a transmissão do cliente representando por L1 indo até o roteador, que é essa a base azul. Aqui, ó, essa base azul representada no slide. Do L1 para a base do roteador. Conforme a conta que foi feita aqui, L1, base roteador. Do roteador até o DNS. E do DNS, ele tem uma diferença, tá? Ele tem 5 km. Esquece, ele tem 1 MB. Ou seja, você vai ter que multiplicar ele por 1 vezes 10 na 6. Que é equivalente a velocidade que é trafegado aqui dentro. Ok? Feito isso, ele vai vir de volta o DNS para o roteador e do roteador para o cliente, conforme mostrado abaixo. Na hora que ele chega aqui no cliente novamente, ele faz um GET, que é ele solicita a requisição do GET, indo novamente do cliente para o roteador e do roteador para o servidor. Chegando no servidor, ele faz uma conta diferente, pois eles são 10 megabytes por segundo. Então, 10 megabytes por segundo você multiplica vezes 6. E os bytes dele é diferente. Os bytes do servidor são 540 bytes. 540 bytes vezes 8 dá 4.320. Ok? Vamos lá. Ele foi do L1 para o roteador, do roteador para o L3, do L3 para o roteador, do roteador para o L1. Agora, para a gente calcular o atraso de transmissão total, você vai ter que calcular, somar no caso, todos os números que deram. No caso, todos os segundos que deram. Você vai pegar e calcular todos os segundos, metros por segundo aqui, que vai dar um total da transmissão. Ok? Não acaba por aqui ainda, tá? Agora a gente tem que calcular o atraso de propagação. O atraso de propagação ele consiste em distância dividido pela velocidade da luz. Bom, para isso, temos que calcular a luz como se fosse o 3 vezes 10 elevado a 8. Tendo isso em mente, começamos o trajeto de L1 até o DNS e do DNS até o L1. Do L1 até o DNS, do DNS até o L1, ok? Solicitando requisição GET, indo de L1 até L3 novamente, L1 até o L3 e do L3 até o L1, ok? Feito isso, você vai calcular os segundos que deram, que é simplesmente a distância, que é 50 metros por 5 km. 5 km eu transformei em metros, deu 5.050 com o do cliente. E agora do cliente até o servidor web foi 150 km, 150 km convertido para metros foi 150.050 metros. 150.050 metros dividido pela velocidade da luz. Mesma coisa na parte de cima aqui, tá? Aí você vai pegar esses resultados, somar eles com a transmissão total e a propagação total, que foi o que a gente achou agora há pouco. Opa! Transmissão total. E a gente encontra o atraso total da equação. É isso. Muito obrigado por assistir. Desculpe os erros.